Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui para gravar um relato que eu considero importante para vocês poderem observar como que as nossas emoções, o que nós estamos sentindo no dia, quando a gente ainda não tem um controle estabilizado das nossas emoções, o que que acontece com a gente no plano astral, no plano espiritual, no plano mental. Então eu vou contar esse relato para vocês. O que aconteceu no dia foi o seguinte: eu fiquei meio chateado e um pouco, eu fiquei com raiva mesmo, né? Mas o que aconteceu para eu ficar assim? Eu estava esperando uma encomenda que estava vindo internacional para mim. Quando essa encomenda ficava, né, olhando, tá chegando, tá na internet. Quando eu percebi, essa encomenda chegou aqui na minha cidade. Quando chegou na minha cidade, eu falei, opa, então hoje ou amanhã vai chegar essa encomenda para mim. E eu, ao consultar mais tarde, eu percebi que tinha informação que o próprio vendedor solicitou que a encomenda fosse devolvida para ele, né, no meio do percurso ali, já no final do percurso. Então isso me deixou pé da vida, né? Que eu estava ansioso, esperando. E aí eu mandei mensagem para o vendedor, ele não respondeu. Isso me deixou chateado também. Cheguei até a cancelar a venda. Depois eu falei, não, vou esperar até tal dia que o site me pediu para esperar, para poder cancelar se acontecer alguma coisa. Que ainda estava dentro do prazo de entrega. Então, aquele dia eu fui deitar, assim, o vendedor não tinha respondido, eu fiquei chateado porque a encomenda estava voltando, depois de esperar 30 dias. Aí fui dormir, eram umas 10 e pouca da noite. Deitei e você sabe, eu gosto de fazer o exercício mais de madrugada, meu exercício, porque eu gosto de deitar e quando você dorme um pouco, é como se você abrisse a janela para o ar viciado sair primeiro, para depois entrar o ar puro, sabe? Então é isso que acontece. Tem essa liberação de coisas que não prestam, que ficam com a gente ali. E eu penso dessa forma. Então, deitei por volta das 10, 10 e pouca da noite, dormi. Acordei, eram 2 horas da manhã. Peguei o celular, eram 2 horas da manhã, acordei. Meu despertador geralmente desperta às 3 para eu fazer o exercício, mas como eu acordei natural, foi até melhor. Levantei, esperei o restinho do sono passar um pouco, voltei para a cama e fiz o exercício. Lembrando que eu ainda estava chateado com a situação, estava com raiva da situação. E fiz o exercício, acabou o exercício que durou 30 minutos, eu virei para o lado e continuei concentrando, né, naquela tela escura e só esperando. A sensação de esperar, mantém esse fio de consciência ligado, como se você estivesse esperando acontecer alguma coisa, mas sem tensão, sem tensionar nada. Eu esperando assim, olhando para aquela tela azul, quando de repente eu não lembro em que momento, enquanto eu estava esperando, meu celular despertou. Eu falei, nossa, já são 3 horas e eu tô aqui esperando e nada. E eu desliguei o despertador e voltei. Continuei concentrado na tela escura. Quando eu não sei em que momento eu perdi a consciência total. E na hora que eu voltei à consciência, eu já estava em catalepsia, né? Na paralisia do sono ali na cama. Falei, opa, dá para sair hoje, né? Falei, então vou aproveitar. Comecei a concentrar que eu estava de pé ao lado da cama. Isso funciona muito bem para mim. Concentrar, tentar sentir os pés tocando no chão, eu em pé na cama, e de repente eu fui levantando e fiquei de pé mesmo na cama. Tudo escuro ainda, aquela visão escura, né, que a gente chama de projeção astral cega. Eu esperei, afastei do corpo um pouco, na direção mais ou menos que eu tinha uma noção, né, perto ali desse corredorzinho aqui, fiquei ali e tudo escuro ainda. Falei assim, deixa eu esperar para a visão abrir. E aí a visão abriu assim, mas abriu mesmo, foi abrindo assim, abriu e eu comecei a enxergar tudo, né? É óbvio, a contraparte astral que eu enxerguei. Porque eu acredito que esse processo de escurecer tudo
é quando está fazendo a transição da sua consciência para o plano astral. Então você enxerga a contraparte astral. Quando abriu tudo, eu falei, beleza, vou dar um pulinho agora para ver, né, ter certeza que eu estou fora do corpo e não estou ficando doido. Quem já saiu do corpo consciente sabe como é que é tão real que você fica na dúvida, né? Então dei o pulinho e o correto quando você está fora é você pular e flutuar assim e descer devagar. Só que o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu pulei e desci assim. Só que não foi tão rápido na velocidade normal de um pulo, foi um pouquinho só mais lento. Foi o suficiente para eu saber que estava fora, mas não estava tão lento assim. E eu achei aquilo estranho, eu falei, eu estou um pouco denso. E então vamos aproveitar essa experiência para ver como vão ser as coisas daqui para frente, né? Numa projeção astral densa, um pouco mais densa, porque eu fiquei com raiva por causa desse fator que eu comentei. Olhei para a janela, eu durmo geralmente com a janela fechada, mas a janela astral estava aberta. Eu falei, bom, estava fechado, mas se aqui está aberto, então vou pular. Pulei e caí lá embaixo na rua, também um pouco devagar, caí. Falei, eu vou começar meu teste vendo o tanto que eu consigo flutuar, o tanto que eu consigo voar de altura. Qual altura eu consigo voar por causa dessa densidade minha. Então eu fui subindo, concentrando que eu estava flutuando, concentrando e subi até uns 3, 4 metros de altura, com muito custo mesmo, uns 4 metros de altura assim, e tinha uma resistência, eu não conseguia subir mais, como se fosse o peso da gravidade mesmo me empurrando para baixo a partir dali. Eu falei, então é até aqui que eu consigo subir. Falei, deixa eu ver o que mais eu vejo, já que minha frequência está baixa. Não havia quase ninguém na rua, estava de madrugada também ali, e eu fui subindo a rua, decidi fazer uma rota voando para ver até onde eu conseguia ir e que altura. Fui fazendo a rota, e subi uma rua até o final dela, flutuando, sentindo as árvores, a energia estava muito boa das árvores. Eu não sei se é porque eu estava denso, então estava dando esse contraste energético, mas estava muito gostosa. Pela rua que eu passava, eu sentia a energia das árvores, como se fosse o campo delas, eu atravessando esse campo, assim, era uma sensação muito boa. Então cheguei no topo dessa rua e ali no plano físico tem um bar ali, uma padaria pequena, e eu cheguei e tinha umas pessoas ali, alguns espíritos naquele bar, né? Eu chamo de pessoas porque quando você sai do corpo, quando você enxerga o plano espiritual, você não vê espírito transparente, você vê ele como na mesma densidade que você está me enxergando agora. Então por isso que eu chamo os espíritos de pessoas, porque você está vendo pessoas mesmo. Então tinham esses espíritos ali no bar e estava tocando aquelas junkbox lá tocando, e um pessoal dançando assim, bêbado, mas eram espíritos, eles não estavam fisicamente ali. Eu sei porque até esse bar também não funciona de madrugada. Então eu sabia que eram espíritos também por causa da forma que eles estavam se comportando. E eu comecei a observar, fiquei do alto observando um pouco distante, assim, uns 10 metros de distância, mas na altura de uns 4 metros, observando como eles estavam se comportando, agindo. E eu vi aí tinha um rapaz de uniforme e tinha uma moça, essa moça já era um espírito desencarnado, dá pra gente saber a diferença do encarnado para o desencarnado. Esqueci de comentar, muitos que estavam ali eram encarnados, que voltam para ali, né, depois que o corpo adormece, eles voltam para o bar para continuar ali. E tinha uma moça que era desencarnada, a moça estava ali dançando também, estimulando esse rapaz a dançar. Ele estava até com o uniforme do serviço e estava lá estimulando ele também a entrar num clima. Eu fiquei observando aquilo. E quando ele começou a ceder assim mesmo, ela foi lá e pulou nele assim com as pernas, assim, agarrou ele, abraçou ele, ficou muito feliz, porque não sei por que não, né? Mas ficou muito feliz ali. Eu falei, pra mim já tá bom, não tem nada demais aqui. Vou fazer minha rota de volta e ver se eu encontro mais alguma coisa no caminho. Não queria ir muito longe também, até porque eu estava denso, sabia que eu não ia alcançar esferas superiores ou esse tipo de coisa. Então falei assim, deixa eu fazer minha rota de volta e ver se eu observo alguma outra coisa diferente.
Fui descendo as ruas, fazendo as curvas normais que eu fiz, totalmente lúcido. Quando eu estava descendo uma rua assim, que é a última rua que dá antes de eu entrar na minha rua, era a última rua, eu vi uma árvore no final da rua. E ela estava a uns 5 metros, eu estava a 4 metros. E essa árvore assim, ela estava no final dentro de uma casa. Eu falei assim, e atrás dela tinha 2 árvores mais altas, uns 10, 15 metros de altura. Eu falei, essas 2 eu não consigo, mas aquela ali eu acho que eu consigo atravessá-la, né, atravessar por cima dela. Eu falei, eu vou tentar transpor essa resistência que está tendo. E fui descendo, descendo e concentrando em subir, concentrando. Eu sei que eu passei mais ou menos uma altura assim da árvore. Eu consegui subir um pouco mais, mas foi muito pouco, não foi o suficiente. Estava muito, entre aspas, pesado, sabe? Denso mesmo. Assim que eu passei ela, eu falei, nossa, consegui. Então dá pra gente, mas o esforço é muito grande que você tem que fazer quando você está denso, é muito grande. É quase como se fosse uma força física. E assim que eu atravessei, eu olhei para baixo e tinha uma espécie de uma vendinha ali, só que essa venda só existia no plano astral, porque eu sei que no plano físico ela não existe ali. E eu olhei e falei, interessante essa venda, deixa eu ver o que tem ali. E era uma venda como se fosse uma lanchonete normal assim. Eu desci, tinham pessoas, espíritos lá dentro, né? Aí já eram espíritos encarnados lá dentro, mesmo fazendo as atividades normais dele, lanchando, conversando, a atendente atendendo. E eu desci e falei, curioso isso, interessante, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Desci, do lado de fora, lógico, eu não queria que eles percebessem que eu estava ali, entre aspas, fora do corpo. Eu falei, deixa eu fingir que eu estou inconsciente, porque talvez eles saibam que eu estou encarnado, então deixa eu fingir que eu estou inconsciente. Aí entrei assim, cumprimentei o povo, boa noite, e fui entrando. Entrei, fingi que eu peguei, fingi não, né? Peguei ali uma espécie de um lanche, um pão recheado com alguma coisa, peguei, fui até a parte da lanchonete, assim, tinham 3 rapazes. Eu tentei interagir com eles, falei, deixa eu tentar interagir com esses espíritos para ver se eu ver o que é isso, né? O que eles estão fazendo aqui, quem são eles também, que lugar é esse. E fui conversar com eles. Quando eu fui conversar com eles, eu percebi que eles não falavam assim, eles eram mudos, eles tinham dificuldade de falar. Então eles falavam com grunhido assim e gesticulando um pro outro, assim, gestos meio bruto assim. Os 3 que estavam ali, tinha mais gente, mas esses 3 que estavam juntos lanchando, tentei conversar com eles, tentei comunicar, não consegui. E nesse momento eu lembro que minha consciência começou a oscilar. Eu falei, nossa, eu tô perdendo a lucidez, eu não gosto disso, eu gosto de voltar pro corpo antes de perder a lucidez. Falei, nossa, eu tô perdendo a lucidez, tô perdendo a lucidez. Nesse momento, automaticamente, eu fui tracionado de volta pro corpo físico. E eu abri os olhos no corpo físico e falei, caramba, eu tenho que registrar isso. Quando eu peguei meu celular, deixa eu ver que horas são para ter mais ou menos ideia de quanto tempo eu fiquei ali. Olhei o celular, eram 4 da manhã. Então eu falei, deve ter durado uns 10 minutos, 15 minutos essa experiência mais ou menos. Eu falei assim, deixa eu rememorar tudo, porque foi muito importante para mim essa experiência. Quem me conhece, quem acompanha meu canal há mais tempo, sabe que faça chuva, faça sol, eu estou ali fazendo meus exercícios. Eu aconselho isso para todo mundo, né? Comigo não tem esse negócio, eu não estou num dia bom para fazer o exercício, então não vou fazer. Não tem, você não tem que esperar o dia estar bom, você não tem que esperar o dia perfeito para você fazer o exercício. Você tem que ir fazendo o exercício todos os dias, isso tem que ser um compromisso, assim como a gente deita para dormir, tem que ter um compromisso. Renato, então quer dizer que você faz todos os dias? Óbvio que não, mas tem dia que eu esqueço, né? Tem dia que o cansaço bate, eu falo, vou deitar um pouquinho aqui para descansar. Quando eu acordo já está de manhã. Então eu falo assim, não, perdi uma noite. O despertador despertou, nem vi como que eu desliguei o despertador e tudo acontece, tá? Por exemplo, tem dia que eu estou passando mal mesmo, aí é diferente, né? Você está passando mal ou no corpo físico mesmo, aí eu até desligo o despertador, eu falo, não, eu preciso dormir, preciso descansar. Então a gente tem que ter essa ponderação, para a gente também não radicalizar demais. Mas a disciplina, ela tem que fazer parte. Eu digo, é como se fosse um trabalho
ou como se fosse uma escola, uma faculdade. Você tem que ir todos os dias. E quais são os motivos de você não ir? Quando você está doente, quando alguém faleceu, quando tem algum problema sério, aconteceu uma catástrofe, acontecem coisas muito sérias, muito graves, que não tem como você ir. É a mesma coisa também nos exercícios. Então eu rememorei, fiz a rememoração, tudo, repassei tudo na minha mente ali 3 vezes para ficar gravado para no outro dia, porque eu ia voltar a dormir. Eu falei para no outro dia eu lembrar com riqueza de detalhes, né? Então eu repassei 3 vezes tudo que aconteceu, todo o trajeto, e o aprendizado que ficou para mim dessa experiência é isso, o tanto que nossas emoções elas interferem nas nossas experiências, no nosso campo energético e espiritual, na nossa consciência como um todo. Por isso que é bom a gente não levar as coisas, entre aspas, né, por coração. E a gente ter um pouco mais de paciência. Para vocês verem, isso aí é uma experiência minha que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, né, que eu estou aprendendo comigo também essas experiências. Dá para sair do corpo quando você estiver mal, quando você não estiver bem, quando você estiver estressado, você teve um dia péssimo. Dá para sair. Só que qual frequência você sai, né? Então é isso. Então a questão não é você não sair do corpo quando ter um dia péssimo. É você fazer um trabalho energético quando antes de dormir, antes de deitar, para mudar a sua frequência e elevar ela um pouco. É como assim como a gente toma o nosso banho físico para limpar essa sujeira do nosso corpo que fica impregnada, nós também devemos fazer essa limpeza energética também no corpo astral, no corpo espiritual. Mas o banho já ajuda, um pouco dessa limpeza ajuda, mas nós estamos falando de emoção, não de plano físico nesse momento, né? O banho ajuda, ele não tira tudo, o grosso ele não tira. Né? Então fica esse grosso lá, ele tira um pouco, tanto que consegue atingir do plano espiritual, do plano astral, das energias. Então é ideal a gente fazer exercício de limpeza energética. Isso não precisa de eu ensinar, porque tem vários exercícios de limpeza na internet que duram 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Então são exercícios ótimos. Até mesmo um exercício de alinhamento de chakra que a gente pode fazer. Depois eu vou passar um exercício que eu gosto bastante de alinhamento de chakra, de relaxamento com alinhamento de chakra, né? Ele é muito gostoso, muito bom de fazer e você sente bem mesmo. Você sente que você está se comprometendo com suas próprias energias ali, no sentido positivo da palavra. Bom, então essa é a experiência, esse é o relato que eu quero compartilhar com vocês sobre a densidade energética quando a gente fica com raiva. Agora, isso foi por um momento assim, né? Foi no dia ali, eu fiquei com raiva. Imagina se a pessoa fica com raiva, é aquela pessoa que está sempre estressada, sempre mal-humorada, sempre, né, a gente chama de ranzinza, ou reclamando de tudo, da vida. Você imagina quando a pessoa desencarna na frequência que ela fica, e ela criou essa frequência de uma forma bruta, como se fosse uma armadura nela. Imagina o quão é difícil para isso se dissolver depois que a pessoa desencarna, depois que a pessoa deixa o plano físico. Então é muito interessante a gente começar a trabalhar essas questões enquanto nós estamos aqui no corpo físico. Tem uma frase que eu vi, que eu gostei muito, que ela fala o seguinte: abandone os seus vícios antes de abandonar a vida, né? Ou seja, antes dessa vida terminar, a gente tem que terminar com os nossos vícios primeiro. E isso é um trabalho grande, porque cada um tem os vícios diferentes da outra pessoa e cada um sabe a dificuldade que enfrenta, mas é um trabalho, e esse trabalho ele tem que começar, e a gente tem que lembrar que todo trabalho é um processo, então ele não é da noite para o dia. A gente vai aprendendo com os tombos que a gente vai levanta, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado ali, ou eu vou com mais calma, estou indo muita sede ao pote, vou com mais calma agora. E isso vai ajudando a gente a entender o que se passa em nós, quais são as bagagens energéticas ou kármicas que a gente traz
que estão prendendo a gente em vícios, em situações que a gente precisa se libertar delas para continuar seguindo em frente, sem que essas amarras impeçam a gente de progredir no caminho espiritual. Bom, então esse é o relato, meus amigos. Agradeço a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.